Já em relação, né, ao mercado agrário, né, europeu, é um pouco diferente em relação aqui ao Brasil. Por quê? Lá no espaço europeu existe um caso, esses minifundos familiar, onde o governo apoia a família, né, a ficar no campo, a ter, no caso, uma produção melhor e acaba também ganhando alguns tipos de incentivos, né, para que eles permaneçam por lá e não tenha essa migração aí, né, no caso, um êxodo rural, tá ok? Então, né, os minifúndios são de caráter familiar, é dominante, né, há séculos, e quase toda a paisagem rural europeia, e essas propriedades também contam com o apoio do governo, né, como falei para vocês, e tem uma elevada produtividade. Então, tradicionalmente, né, a Europa é dividida em duas grandes regiões agrícolas, né? A primeira dela é na zona temperada, né, que fica ao centro, tem o uso de tecnologia avançada que garantem, né, grande produtividade. Então, nessas áreas são cultivadas cereais, especialmente o trigo. Okay? Já na zona mediterrânea localizada no sul, né, se caracteriza pelo uso de técnicas tradicionais. Consequentemente, a produtividade é menor, mas em geral as propriedades são maiores do que as predominantes mais ao norte. E nelas se cultiva, né, as oliveiras e vinhas. Né? Okay? Então temos aí essa diferença entre esses dois tipos de espaço europeu. Tá ok? E como eu falei para vocês, né, o espaço, no caso os minifúndios, né, agrícolas, eles recebem ajuda do governo. Né, e que tipo de ajuda é essa? Né, são medidas protecionistas. Essas medidas garantem, né, no caso, um tipo de ajuda financeira mesmo, né, para financiar, para enfrentar, na verdade, né, a concorrência internacional. Então isso faz com que o, o agricultor ele venda, né, vamos dizer, meio que a, a safra dele, mas ele ganha um dinheiro do governo para manter o preço baixo, né, e assim conseguir vender a produção dele. Okay? E qual é esse tipo de ajuda que o governo dá? Né? São em torno de 50 bilhões de euros, né, anualmente para o setor agropecuário. Então, graças a isso, né, esses agricultores eles vendem esses produtos por preços inferiores aos similares importados. E o protecionismo europeu vem sendo muito criticado por alguns países subdesenvolvidos, justamente por isso, porque eles vendem, né, já um preço razoavelmente baixo, mesmo assim o governo ainda faz com que os preços, né, no caso agrícolas, continuem sendo mais baixo ainda. Né, e isso faz com que, né, não tenha dúvida que o comprador sempre vai querer um preço mais baixo. Né? Por exemplo, tem lá duas maçãs, né? Uma é 50 centavos e a outra é 80 centavos, você vai querer sempre, né? Se as duas são iguais, você vai sempre optar, né, pela de menor valor, tá ok? Então o governo faz com que o preço seja baixo justamente por isso, para tentar vender. Ou então taxar também, né, a produção que vem de fora. Taxar como? Né, fazendo com que o preço seja maior. Então aí automaticamente, né, a população vai querer um valor mais abaixo. Tá ok? Então outro problema também inspira preocupação na Europa, principalmente, é em relação a problemas mesmo, né, no caso, sobre controle sanitário que ocorre de alguns tipos de doença. Né? Uma das doenças que foi muito, né, noticiada na década de 90 foi a doença chamada da vaca louca, né, onde basicamente era, né, na produção de gado, né, as vacas, né, o gado, ele automaticamente se tremiam, né, ficavam meio que trêmulos, não conseguiam ficar em pé, então eles acabavam caindo. Aí ficou como um chamado de vaca louca essa doença, ok?
Mas basicamente, no caso, foi feito alguns estudos que o desenvolvimento desse tipo, né, de doença foi produzido por uma substância, né, no caso que era colocado na ração e automaticamente ficou com medo, né, no caso de se consumir. Então o Brasil sofreu muito porque é um grande exportador, né, de carne. E mas mesmo assim aqui no Brasil não foi detectado tantos casos assim, foi mais mesmo na Europa. Então isso fez com que automaticamente tivesse um controle maior, né, sobre esse tipo de doença, né, que poderia se alastrar também, né, porque foi encontrada, né, algumas substâncias cancerígenas e poderia até mesmo, né, no caso, provocar algum dano à saúde da população. Então, até hoje ainda são feitos, né, no caso, testes, e ao menor indício de algum tipo de doença, eles bloqueiam a carne vinda do Brasil ou da área produtora.